paz do Senhor a todos. Amém, amém, querido? Amém. É um privilégio e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, né, de estarmos sendo porta-voz de Deus, porque nós temos a responsabilidade de não falarmos besteira, de não falarmos falsidade nem mentira, né? Então quero dar aqui um advertimento a todos aqueles que utilizam a palavra de Deus. Sempre digam a verdade, né, da palavra de Deus, não enganem as pessoas, não enganem o povo, que eu tenho certeza que é dessa maneira que o Senhor quer, que o Espírito Santo deve nos conduzir. A verdade, às vezes, logicamente, que dói um pouquinho, né? Quantos de nós não gostamos de ouvir, né, as pessoas proferindo bênçãos? Deus vai te abençoar, vai abrir a porta, vai te dar chave. Quantas chaves já viram na minha mão? Chave de ouro, caneta de ouro, tantas coisas que já ouvi. Já me viram na seleção brasileira, já me viram em tanto lugar. E infelizmente nenhuma dessas coisas aí aconteceram, mas eu continuei firme no Senhor, porque eu estou alicerçado no Senhor. Eu não estou alicerçado em profecias, não estou alicerçado em bênçãos, mas estou alicerçado no verdadeiro Deus, no verdadeiro Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós. Então eu gostaria que todos nós fizéssemos, ou tentássemos fazer o mesmo, porque é isso que vai nos levar a viver uma eternidade com o nosso Senhor. E nessa noite, já que a responsabilidade veio para minhas mãos, a batata, né? Vamos, em nome de Jesus Cristo, pela direção do Espírito Santo, sabedor que não será uma palavra fácil de ser ouvida e nem fácil de ser ministrada, mas foi isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Então, aqui estou eu e lá vamos nós. Segunda Pedro, por favor, se você tiver a Bíblia. Segunda epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 9, nós temos algumas coisas interessantes concernente a promessa que vai se cumprir. Nós não sabemos quando, mas nós temos a convicção, certeza absoluta que os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Então nós confiamos, porque aquele que disse tem credibilidade suficiente para que nós acreditamos nele. Então, a partir do versículo 9, a Bíblia diz, no capítulo 3 de 2 Pedro: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Somente até aí o versículo de número 12. Nós vemos duas coisas importantes que a Bíblia sinaliza ou aponta. A primeira delas, no primeiro versículo que nós lemos, no versículo de número 9, diz que existe uma promessa, e que essa promessa não se tardará a ser cumprida, ainda que muitos a julguem tardia, ainda que muitos digam não vai acontecer. Por quê? Porque essa promessa já foi proferida há milhares de anos atrás, ou há centenas de anos atrás. Foi proferida essa promessa, que um dia aquele que foi voltaria para buscar os seus. Aquele que foi o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, voltaria para buscar a sua igreja.
E então, alguns começaram a dizer, desde quando Jesus estava no nosso meio, ele já dizia que voltaria. E ele já morreu, já ressuscitou, já foi assunto ao céu. Mas cadê o Senhor? Depois, os discípulos continuaram a reafirmar esta afirmação do Senhor. O apóstolo Paulo continuou a dizer que o Senhor Jesus voltaria, para que a igreja se preparasse para este encontro tão fenomenal, tão importante, extraordinário. Então os discípulos vieram depois para alertar, para divertir a igreja, para preparar a igreja. Só que muitos, no decorrer dos dias, dos anos, do tempo, gerações se passaram, e muitos começaram a dizer, não, ele não voltará mais. Era simplesmente história para convencer os demais, para convencer os outros. O Senhor não voltará mais. E muitos nos nossos dias pensam de tal maneira, Jesus não voltará mais. E então se entrega às orgias, se entrega às maneiras vãs de viver, e não esperam mais a volta do Senhor. E a segunda coisa que este texto nos aponta é para o dia de Deus. O dia importante onde Deus julgará as nações. Primeiro aponta para a promessa que será a volta, o encontro da igreja com o seu Senhor, o encontro da noiva com o seu noivo, e depois o dia do Senhor que virá em seguinte, ou em seguida virá o dia do Senhor. Então aponta-se para duas coisas. E nesta noite eu quero te dizer, prepara-te, pois o dia está próximo. Prepara-te, porque o dia está próximo. E cada dia que se passa, se aproxima cada vez mais esse dia. O momento exato, queridos, nós não sabemos. Se nós soubéssemos que fosse, talvez no dia 10 de janeiro de 2013, nós falamos assim, agora eu vou começar a me preparar, a me consagrar, porque no dia 10 o meu Senhor vai voltar. Então eu vou começar a minha preparação. Mas nós não sabemos quando que vai acontecer. Quantas pessoas na véspera do dia 21 ficaram apavorados no mundo inteiro, achando que seria o final dos tempos. Muitos achavam. Eu estava na França nesse dia e participei no dia 20, a partir das 8h30 da noite, eu participava da emissão na rádio. E era justamente sobre o final dos tempos. E eu estava dando a minha opinião como servo de Deus. E os ouvintes participavam diretamente ao vivo, e alguns concordavam, outros não concordavam, mas eu tinha que manter firme a minha opinião, a minha convicção naquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou e nos ensina, que não seria o final dos tempos. Porque antes do final dos tempos, um outro evento extraordinário deverá acontecer. O Senhor Jesus deverá voltar para buscar a sua igreja. Certamente, naquele dia, o final dos tempos veio para muitas pessoas que morreram. Muitos daqueles que morreram no dia 21, que eu creio que foram muitas pessoas que todos os dias morrem, acabou os tempos ou os dias para aquelas pessoas e foi o fim para eles. Mas para que o mundo, como a Bíblia aqui descreve, que vai acontecer um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Para que isso aconteça, é necessário que essa promessa que Jesus deixou se cumpra. Então ele está próximo, queridos, e nós devemos nos preparar. Todos nós sabemos o que é a preparação. Cada um sabe, dentro da sua profissão, o que é se preparar. Muitos estudam anos e anos para ter um diploma e se preparar para determinada profissão. Os atletas trabalham anos e anos para de repente chegar a atingir o status de profissional. E todos os anos tem a preparação, que nós chamamos de pré-temporada, para aquele ano de campeonato. Então existe sempre uma preparação, e nós nos dedicamos o máximo neste período, porque nós chegamos um pouco fora de... Eu me recordo quando algumas experiências, quando eu perdia emprego, ficava desempregado, que não foi poucas vezes que eu fiquei desempregado na minha carreira, eu me enfiava na igreja, buscava o Senhor. Eu falava, vou priorizar o Senhor, agora eu tenho tempo, vou tirar férias, não ir para minha casa, dos meus pais, e ficar lá descansando, engordando, não, eu vou buscar o Senhor, eu vou priorizar o Senhor.
Porque as demais coisas Ele vai acrescentar. Eu me recordo quando eu saí do São Caetano, que eu acabou meu contrato, eles me mandaram embora, não renovaram. Eu liguei para o pastor e falei: pastor, está tendo um congresso lá no Rio de Janeiro. Vamos lá para o congresso, pastor? Vamos. O pastor foi para São Caetano e a gente foi para o Rio de Janeiro. Vamos para o congresso, vamos lá, vamos ser abençoados pelo Senhor, vamos investir, né, na nossa vida ministerial. E depois saímos de lá, no máximo uma semana o Senhor abriu a porta no Internacional de Porto Alegre e fomos para lá. Nada de férias, vamos buscar o Senhor. Porque o tempo passa, passageiro. Eu lembro quando eu comecei a perceber, né, que eu não ia ficar mais no Paris Saint-Germain, isso coisa de 6 meses antes de sair de lá. O Espírito Santo começou já a me mostrar que as coisas não estavam andando muito bem e que algo ia acontecer mesmo que eu tinha contrato. E eu falei para minha esposa: amorzão, nós temos que intensificar o tempo aqui neste lugar. Temos que nos dedicar ainda mais. E foi onde a gente começou a fazer encontros para adolescente, encontro para jovem, encontro para criança. Fazemos encontros de casais, encontros de homens, de mulheres. Começamos a intensificar estudos bíblicos toda terça-feira na nossa casa, porque precisamos intensificar. A gente precisa preparar o povo, porque o tempo está acabando aqui neste lugar. Então nós precisamos o quê? Intensificar esse tempo com o Senhor, fazendo a vontade de Deus, buscando se parecer um pouquinho com Cristo, se parecer um pouquinho com o Senhor, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para que as demais coisas o Senhor venha a acrescentar em nossas vidas. Outra coisa importante que é a vontade de Deus, quando o próprio Jesus fala em Mateus 28:19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho, e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho aprendido, ou vos tenho ensinado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a vontade de Deus. E se nós fizermos a vontade de Deus, certamente Deus cumprirá a vontade dele em nossas vidas. Deus fará o que é melhor para nós, querido. Nós não vamos ficar em nenhum momento em falta de nada, porque o nosso Deus, e Ele é fiel e poderoso. E a terceira coisa para nós nos prepararmos, querido, sem essa daqui não adianta fazer a primeira e nem a segunda. A terceira coisa é: nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Quantas pessoas estão cansadas, quantas pessoas estão fatigadas, que estão se arrastando a nível ministerial, a nível da sua própria fé, porque o Espírito Santo está apagado na vida delas, porque não está alimentando o Espírito. E muitas pessoas fazem pela própria vontade física, mas se o Espírito não tiver na direção, vai minguar, não vai ter êxito e nem sucesso aquilo que ele vai fazer. É como um carro de luxo importado. Se você não tiver o combustível para colocar nele, ele vai sempre ficar parado, estagnado. Precisa do combustível. O Espírito Santo é esse combustível. E eles inventaram agora os carros elétricos. O Espírito Santo é a eletricidade naqueles carros. Sem eletricidade eles não andam. Então o Espírito Santo é o combustível e a eletricidade para que a gente possa funcionar, avançar. O Espírito Santo que nos motiva: vai, que eu estou contigo, o Senhor é contigo, vai, não tenha medo, abre a tua boca, prega, não tenha medo de perder o emprego, de perder amigos, colegas, vai. Esse é o Espírito que nos motiva. Porque se é pela carne, a gente fala: não, vou perder meu trabalho, será que ele vai ouvir, será que ele vai escutar? Será que ele vai ficar bravo comigo, chateado? Ah, meu amigo que eu gosto tanto. Se gosta dele, fala a verdade para ele. Esse é o Espírito. Pedro só pôde discorrer um discurso impactante porque ele estava cheio do Espírito. Enquanto o Espírito não foi derramado neles, eles estavam lá acanhados, escondidos, com medo. Mas no dia que o Espírito veio, soprou, eles saíram da casinha e começaram a anunciar Jesus Cristo ressuscitado. E é isso que o Senhor quer que nós façamos. Espírito, enche-me para que eu possa anunciar. Espírito, enche-me para que eu possa ir além, para que eu possa avançar e pregar a autoridade do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que deve nos preparar, o que vai
nos preparar para esse grande dia. E a Bíblia tem alguns versículos. Mas recebereis o poder, todos nós conhecemos, de Atos 1, e versículo de número 8. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Testemunha. O Senhor não te leva para viajar, para passear na casa dos familiares, né? Estou falando aqueles que moram longe dos familiares, para ir lá e passar um bom momento, e comer, e beber, e festejar, e até alguns esquecem que são cristãos e começam a dançar aquelas músicas, tudo. Não. Ele te manda lá para você ir lá e fazer o quê? E anunciar, ser testemunha. Testemunha do Senhor. Nós estávamos agora no dia 24, lá na casa do meu sogro e da minha sogra, em Ribeirão Preto. Falei, queridos, antes de vocês começarem aí, né, a festa de vocês, vamos ter um momento de meditação. Vamos lá, vamos. Coloquei todo mundo, eu e minha esposa organiza muito melhor do que eu, então ela organizou tudo, preparou, e eu cheguei lá e manda ver agora. Agora é a palavra de Deus que vai bater nesse povo. Reconciliação, preguei sobre a reconciliação com Deus e com o próximo. Reconciliação. Primeiro com Deus, depois com o povo. E assim nós devemos fazer. Não são momentos para jogar fora, são momentos para ministrar a palavra de Deus, para pregar. E é o Espírito Santo que nos dá esta unção e que nos motiva. Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Queridos, quantos querem ser cheios do Espírito aqui para fazer a vontade de Deus? É o Espírito que vai te fazer, querido, ir além, avançar, fazer diferença na tua família, nos amigos. É o Espírito Santo, não é outra pessoa, porque racionalmente, querido, muitas coisas a gente não faria, mas com o Espírito Santo a gente vai além. A gente prega para o patrão, mas com sabedoria, peça sabedoria, né? Não faça igual vocês, acho que o Dida conhece isso daí do Silas Malafaia, né? Que tinha um cara que sempre vinha pedir oração. Pastor, ora por mim aí, porque eu fui mandado embora do emprego. Irmão, já é a 15ª vez que você é mandado do emprego. É, pastor. O que acontece é que eu chego lá e falo para o meu patrão: se você não se arrepender, você vai para o inferno. Aí o cara me manda embora. Temos que ter sabedoria para falar para o homem. O cara é autoridade. Vai mandar embora. Entendeu? Então, peça sabedoria ao Senhor, e na hora oportuna, Senhor, dá-me, né, a unção agora para falar. E por causa disso eu já perdi algumas coisas materiais, mas ganhei, logicamente, muitas bênçãos espirituais. Me recordo mesmo no próprio Santos, né, que a perseguição que eu tive aqui, fui mandado embora por causa de anunciar o Evangelho abertamente. No Curitiba, me tiraram do time porque eu anunciava o Evangelho abertamente. No Paris Saint-Germain tive algumas repreensões por anunciar o Evangelho abertamente, mas eu creio que fui muito bem recompensado e tenho sido pelo Senhor, porque o Senhor está comigo e o Senhor está contigo, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, querido, neste momento, em nome de Jesus. Prepara-te, porque o dia está próximo, o Senhor voltará. E a Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. No dia do Noé, os dias que antecediam o dilúvio, eles comiam, bebiam, festejavam, faziam festa, davam-se em casamento, casavam-se, ou seja, fazia tudo que o figurino diz. E um dia a chuva começou a cair. Então, assim como foi naqueles dias, será a vinda do Senhor. Hoje nós estamos vivendo como o mundo dita, as regras, vamos indo. Mas saiba que nós devemos estar prontos, pois esse dia não tardará. Não pense que vai tardar. Feche teus olhos e escute o que o Espírito está falando no teu coração. Escute o que o Espírito Santo está falando ao teu coração. Ele está falando isso porque Ele te ama. Ele está pedindo para você se preparar porque Ele te ama, e Ele não quer que nenhum se pereça, mas que todos venham ao arrependimento, que todos possam desfrutar de uma eternidade. Obrigado, Senhor. Uma eternidade, oh aleluia, Senhor. Ainda que a minha mente, Senhor, ainda que a tua mente não possa alcançar o que é a eternidade, mas é tudo de bom. Outro em bom, como diz os mineiros, é maravilhoso. Senhor, nós te amamos.
nós te adoramos. Tu és soberano, excelso. Ninguém é como o Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor. O nosso diploma nós podemos rasgar. Os nossos talentos nós poderemos, Senhor, eliminar. Porque se não for o Senhor, nós não estaríamos aqui. É o Senhor que nos leva além. É o Senhor que faz milagres. É o Senhor que abre portas. É o Senhor que faz acontecer. É o Senhor que executa a Tua vontade em nossas vidas. Deus, por favor, no nome de Jesus, olha para os Teus filhos que aqui estão, Senhor. Tens compaixão de nós. Tens misericórdia de cada um de nós, Senhor. Por favor, nós suplicamos a Tua misericórdia. Nós suplicamos o Teu perdão nesta noite. Nós nos humilhamos dizendo: Senhor, perdoa-nos. Nós nos arrependemos como igreja, como corpo de Cristo. Nós nos arrependemos, Senhor, pois não temos feito a Tua vontade, pois não temos feito aquilo que deveríamos fazer. Perdoa-nos, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor, das palavras torpes, dos pensamentos maliciosos. Nós nos arrependemos das atitudes, Senhor, das práticas. Senhor, perdoa-nos, Senhor, das piadinhas chulas, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Tens compaixão da Tua igreja, Senhor. Tens compaixão do Teu povo, pois nós queremos estar contigo para sempre, Senhor. Nós queremos nos preparar. Oh, Senhor, Espírito Santo, nos ajuda a prosseguir, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Senhor, Espírito Santo, nos dá as ocasiões para falarmos do Teu amor, para falarmos do amor de Jesus Cristo. Espírito Santo, nos ajuda. Nós dependemos de Ti, Espírito Santo. Nos capacita, Espírito Santo, a cada um de nós. Quantos aqui têm um chamado, Senhor, mas estão adormecidos, estão com receios, com medo, Senhor, de serem perseguidos? Fortalece os Teus filhos, fortalece, Espírito Santo. Tira a timidez, a vergonha, e dá força, intrepidez, unção, capacitação, para que o Teu povo, Senhor, possa continuar a missão de ir e anunciar o Teu Evangelho, de pregar, Senhor, as boas novas, a transformação da Tua palavra, o renovo. Oh, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, Senhor, de estarmos aqui unidos na Tua presença. Senhor, eu Te glorifico e Te exalto, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Se você está aqui pela primeira vez, ou até mesmo pela segunda ou terceira, mas ainda você não entendeu o que é arrependimento, você não entendeu ainda o que é entregar a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, e se você quer fazer isto nesta noite, faça um sinal com uma das suas mãos. Faça um sinal com uma das suas mãos, dizendo: nesta noite eu quero arrepender dos meus erros, e eu quero entregar a minha vida verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero me preparar para que o Senhor Jesus Cristo me veja, e no dia que Ele voltar eu possa ir com Ele. Tenho visto uma mão levantada, tenho visto outra. Se você quer nesta noite, se você compreendeu e quer abrir o teu coração sinceramente, sem emoção, mas porque você entendeu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que você precisa dele, tenho visto. Um versículo para vocês. Está em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Meu querido e minha querida, quando você colocar Deus em primeiro lugar, buscar as coisas de Deus em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas na tua vida. Que Deus abençoe a cada um que está nos ouvindo, e eu creio que os planos e os sonhos de Deus que tem para você vão se cumprir. Deus abençoe e fique com Deus. Até a próxima.
Estamos aqui no encerramento do culto, onde o Marcos Venâncio e a família Buquerque foi ordenado pastores. Marcos, como foi para você esse momento? Um momento, eu acho que muito importante, né? Mesmo que a gente já desenvolvia já esse trabalho pastoral, eu e a minha esposa, juntamente, logicamente, com meus filhos, né? Que sempre estavam nos apoiando. Ter essa consagração hoje, né, ser ungido pelo pastor Carlos, então para mim foi um grande privilégio. Logicamente isso demonstra que a responsabilidade cada vez mais aumenta, né, sabedor que nós vamos ser requeridos por Deus de tudo que o Senhor tem nos dado, então quanto mais é dado, mais é cobrado, né? Então eu tenho essa responsabilidade, mas eu creio que o Espírito Santo está comigo e que o Senhor vai na frente aí, e eu creio muito que depois dessa ordenação aí, muitas coisas no mundo espiritual, sobretudo, vão ser abertas, vão ser desvinculadas, e Deus vai continuar abençoando o ministério que Ele me concedeu já. Foi bênção demais. Marcos, queria também aproveitar a oportunidade, você pode deixar uma mensagem para a Baixada Santista que está nos acompanhando, e já com o pastor, deixar uma saudação? Claro, acho que eu não poderia fugir da mensagem que Deus me concedeu nesta noite, através do Espírito Santo, que falava, prepara-te, pois o Senhor está próximo. Então, sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, né, a grande promessa do Senhor Jesus é que um dia Ele voltará. Então, ministrei isso e eu gostaria de estar alertando e advertindo a todos, né, a todos os telespectadores, para que vocês todos possam se preparar, né, buscando a Deus e se consagrando cada vez mais ao Deus eterno, porque o Senhor Jesus Cristo, em breve, né, Ele voltará para buscar a sua igreja. E o meu desejo, o desejo de Deus, sobretudo, é que você possa estar presente com o Senhor Jesus na eternidade, desfrutando dos benefícios, né, que o Senhor preparou para todos nós. Jesus abençoe a todos, um grande abraço. Amém. Se estiver à disposição, as promessas de Deus se cumprem. Deus abençoe. É muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a Senhor, me proteger. como é precioso, Pai, saber da história que o Senhor tem reservado para a vida de cada um de nós. Eu louvo o Teu nome, Pai, porque o Senhor nos faz vivenciarmos essa história da melhor maneira possível. O Senhor nos escolhe, mesmo não sendo dignos, ó Deus, da Tua escolha, do Teu amor, mas mesmo assim, o Senhor nos escolhe para a função do Teu reino, para trabalharmos para o Senhor. Nesse momento tão importante, ó Pai, na vida do Teu servo, Senhor Marcos, eu quero pedir ao Senhor que no nome de Jesus o Senhor continue usando a vida dele, Senhor. Nós apenas, ó Deus, oramos por ele porque já sabemos que ele é pastor, já tem exercido esta função, o Senhor pastoreando, aconselhando vidas. Por isso, Senhor, eu consagro ao ministério pastoral em nome de Jesus. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pela palavra profética que o Senhor tem cumprido neste lugar, que o Senhor levantaria neste lugar profetas, Senhor, na essência da palavra, aquele que profere a Tua palavra, aquele que conduz o povo ao conhecimento da Tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, vem ser com Marcos, Senhor. Pai, nós o consagramos ao ministério pastoral, a autoridade cabe no nome de Jesus. Pedindo ao Senhor que continue enchendo do Teu Espírito Santo, dando sabedoria da Tua palavra, dando intrepidez, coragem, Senhor, mas acima de tudo, Senhor, dando temor ao Senhor, para que a Deus continue servindo ao Senhor com coragem, com alegria no seu coração, juntamente com a sua família. Senhor, no nome de Jesus,
sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado.